Olá, galerinha do YouTube! Eu sou a professora Teori Ferreira e o assunto de hoje é Europa, espaço econômico. Nosso primeiro tema é Europa, economia, tá? Então, a Europa, ela foi um berço da Revolução Industrial, que alterou profundamente o modo de produção da economia mundial. O processo de industrialização ocorreu primeiramente na Europa, mais especificamente no Reino Unido, em razão de uma série de importantes inovações técnicas que aperfeiçoaram o sistema de manufatura entre o século XV e o século XVII. Então, essas inovações também possibilitaram uma grande melhoria na produção agrícola, reduzindo a necessidade de uma grande contingente de trabalhadores rurais. Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Revolução Industrial? O que foi isso? Foi o grande desenvolvimento industrial ocorrido na Inglaterra a partir do século XVIII, onde os produtos fabricados artesanalmente passam a ser fabricados com o uso das máquinas. Com a Revolução Industrial, tivemos o desenvolvimento do setor fábril, dos teares na primeira fase da Revolução Industrial, a aplicação de energia à indústria, isso na segunda fase da Revolução, não só as melhorias quanto às energias, mas também a utilização do aço, das jazidas do carvão mineral, etc. Melhoramento nos meios de transporte, aumento do domínio do capitalismo, grande desenvolvimento tecnológico e a Inglaterra se torna a maior potência econômica mundial na época. Professora, como era antes da Revolução Industrial? Então, meus amores, antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual. E nessa forma manual existia duas maneiras. Uma artesanal, que é um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção, do capital, da força do trabalho, além de participar de todo o processo de produção. E a segunda forma era manufatureira, isso mesmo, com base na economia mercantilista, o burguês era o dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Então, porém, havia o trabalhador, dono da força do trabalho, em troca de um salário, ou seja, a separação entre o capital e o trabalho e uma maior divisão do trabalho, mais etapas, especialização na produção. E o que mudou depois da Revolução Industrial? Então, após aí a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser mais disciplinado, isso mesmo. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital, porém, uma maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por proletários, donos da força do trabalho e com salários mais baixos. Com a introdução das máquinas a vapor, o papel do proletário era controlá-las, principalmente na indústria têxtil e na mineração, tá? Então, além disso, galera, outros impactos são relevantes, como tivemos o surgimento das estradas de ferro, que foi essencial para ver o escoamento da produção, além de trazer a matéria-prima, ou seja, propiciar a circulação mais rápida das mercadorias. Surgem também os cortiços, casas precárias para abrigar os proletários nas cidades. Fatores da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, o primeiro fator é o grande acúmulo de capitais adquiridos com a Revolução Comercial, exploração das colônias na América e na África.
O segundo fator, a Inglaterra possuía um sólido sistema monetário. O terceiro, um grande número de pessoas de mão de obra disponíveis. O quarto, possuía grande reserva de carvão mineral e de fácil acesso. E o quinto e último, possuía a supremacia marítima. Atualmente, nós sabemos que uma das regionalizações mais utilizadas do continente europeu foi proposta pela ONU, dividindo-o em 4 conjuntos espaciais. A primeira, nós temos aí a Europa Meridional, que tem sua economia baseada na indústria, destacando-se a Itália, que tem grande potencial no setor petroquímico e siderúrgico, com grande influência em outros países, como os Estados Unidos. Na agricultura da Europa Meridional, destaca-se o cultivo de cereais, trigo, milho e beterraba açucareira, açúcar de beterraba. Deve ser gostoso. Nesta região, a pecuária não é muito desenvolvida, principalmente por causa do clima. Europa Ocidental. Entre os países da Europa Ocidental, destaca-se a Espanha, França e o Reino Unido, estes que possuem uma população de cerca de 196 milhões de habitantes, ou seja, trata-se de uma região muito populosa e povoada. Destaca-se a Inglaterra, pois além de ser o berço da Revolução Industrial, ainda é uma das economias mais fortes da Europa. Sua indústria é muito forte e competitiva, principalmente nas áreas de tecnologia e bens de consumo. Ainda sobre a Europa Ocidental, temos a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que compõem uma das regiões mais industrializadas do mundo. Junto com esses países, destaca-se Benelux. Nessa região, além da indústria, destaca-se a produção de energia, a extração de minerais, o cultivo de cereais e a atividade turística, com destaque para Mônaco. Europa Setentrional também tem a economia baseada na indústria, também destacando-se o minério de ferro, o grande potencial hidráulico para a produção de energia elétrica e a grande produção de madeira, de papel e celulose. Quanto à pecuária, o destaque é a criação de bovinos, que não é muito desenvolvida na região por causa do clima frio. E quanto às produções agrícolas, destacam-se o cultivo de cereais, batata, beterraba, açucareira. Europa Oriental também tem sua economia baseada na indústria, produção de energia e de minerais, sendo que alguns países estão enfraquecidos por estarem passando por uma fase de transição entre o socialismo e o capitalismo. O destaque da indústria oriental são a de Moscou e de São Petersburgo, siderúrgica e indústria de base. Na agropecuária, a maior parte do seu espaço é ocupado por cereais, principalmente o trigo. Dentro da área agrícola, destaca-se a criação de rebanhos bovinos, suínos e ovinos. E por último, temos a Europa Central. Em relação à economia, destaca-se a indústria e equipamento em geral. É uma das áreas mais ricas em carboníferas e com forte concentração siderúrgica e mecânica, mas com grande destaque para a Alemanha, com indústria siderúrgica, maquinária, química, automobilística e eletrotécnica, sendo assim uma grande potência mundial e apresenta baixa produtividade agrícola, fato que vem se modificando. A agricultura da Europa Central tem como principal produção a de cereais e de beterraba açucareira. A pecuária dominante é a de bovinos para a produção de laticínios, mas também se destaca a criação de suínos.